Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas do Preço Certo e no vídeo de hoje eu vim apresentar uma novidade, nosso novo material, que é a planilha de análise e diagnóstico financeiro da Preço Certo. Esse material ele vai te ajudar a entender o que você tem que fazer para poder melhorar um pouquinho os seus indicadores, né? E é claro, entender o que a sua empresa está tentando te falar naquele momento, de acordo com o objetivo do seu negócio. Então nesse vídeo eu vou apresentar o material, instruir no preenchimento, obviamente, né? E também já deixar ali algumas dicas de como que você pode utilizar essa planilha para ter mais faturamento, lucro e caixa, obviamente, com saúde financeira. Então vamos lá! Então, pessoal, o preenchimento da planilha é bem simples. A gente vai se basear basicamente em 6 abas. Eu vou passar por cada uma delas. A primeira, custos fixos, margem unitária, controle de margens, capital de giro, análise de indicadores e diagnóstico financeiro. Na aba de custos fixos, nós iremos preencher, obviamente, os nossos custos fixos. Então, aqui você tem a possibilidade de preencher cada um dos atributos, seja remunerações, marketing, prestadores de serviços, como a mensalidade da Preço Certo, ocupação, enfim, todos os gastos que a sua empresa possui que são fixos. Então, você pode preencher um a um, para poder ter o descritivo, né? Ou então você pode preencher somente o valor total, né? Que a gente vai considerar esse valor na análise dos indicadores financeiros futuramente. Mas lembrando que esses campos azuis eles fazem um cálculo de todos os campos amarelos. Então, se você editou aqui, removeu esse campo, preencheu diretamente, depois lembra de fazer a fórmula novamente para poder somar todos esses valores, caso você queira. Beleza? A segunda aba é para margem unitária, ou seja, nós queremos entender se o produto que nós estamos analisando ele dá lucro ou prejuízo, e em quanto. Então, a lógica é basicamente o seguinte, nós vamos pegar o preço de venda e remover todos os custos variáveis para encontrar a margem de contribuição unitária. Então, neste caso, eu vou pegar meu preço de venda e vou preencher, primeiro, o custo total do produto, considerando frete, de compra, brindes, embalagens, enfim. A alíquota total de imposto, isso inclui tudo que é imposto que recai sobre esse produto, é o regime tributário, o ICMS médio daquela venda, talvez algum crédito se tiver, enfim, todo o valor de imposto que você vai pagar nesse produto que vem para a comissão de venda. Então, se você, por exemplo, vende em 20 canais de venda diferentes, você pode pegar a comissão média que todos esses 20 canais possuem, ou então, se você quiser fazer a avaliação canal a canal, que é o que eu recomendo, você pode ver primeiramente o canal que você mais vende, depois o segundo canal que você mais vende, e assim por diante. Nesse produto, obviamente, nós estamos analisando um produto apenas. E por fim, outras taxas percentuais, como cartão, taxa de cartão, antecipação de recebível, etc. E também outros custos variáveis, como uma taxa fixa, uma tarifa logística. Enfim, a gente sabe que muitos marketplaces possuem esses gastos, né? E aí nós teremos o valor da margem, tanto percentual, quanto o lucro nominal também. E essa informação é importante para que a gente consiga fazer o controle dessas margens. Afinal, como nós queremos ter uma visão financeira, a gente tem que entender produto a produto a participação desses itens, né? Então, aqui, conforme você for entendendo a margem de cada um dos seus produtos, você vai vir aqui, vai preencher, vai documentar o preço de venda que esse produto tem, a margem que você calculou e, obviamente, a quantidade de unidades que você vende daquele item no mês ou no período que você estiver avaliando. Naturalmente, a gente vai pegar essa margem, vamos fazer o cálculo das vendas totais que esse produto tem, o faturamento total desse produto e a margem total também desse produto, né? E aí você pode se perguntar, Lucas, mas eu vou ter que preencher todos os produtos que eu tenho? Eu trabalho com 10 mil produtos, 5 mil produtos. Cara, muita coisa. Eu não tenho como fazer isso. Você tem 2 caminhos. Ou você prioriza os seus produtos de curva A, que são os 10, 15 produtos que você mais vende, né? E aí você começa a ter uma visão priorizada do que está gerando mais volume de venda, né?
e aí naturalmente pode ser que algumas vendas não dêem um lucro satisfatório, ou então você pode fazer esse cálculo a partir do seu ticket médio. Então, você faria aqui, né, pagaria esses valores, botaria seu ticket médio aqui, e aí a margem média que o seu produto, que a sua empresa tem, né, então pega o seu faturamento, tira todos os custos variáveis, divide pelo próprio faturamento, você vai ter uma estimativa da sua margem média. E, obviamente, a quantidade média de produtos que você vende no mês, né? A quantidade total, perdão, de produtos que você vende no mês. E aí, quando você fizer isso, a gente vai cruzar esse ticket médio com a quantidade vendida no mês para poder encontrar o seu faturamento, beleza? Ou então, se você quiser também, que é o segundo caminho, né? Você pode botar só o seu faturamento aqui, a sua margem média e uma unidade vendida no mês, porque a gente vai multiplicar o preço pela unidade, né? Para achar o faturamento do produto e entendendo que esse valor ele vai estar um pouquinho mascarado quando a gente fala do seu ticket médio lá na frente, beleza? A quarta aba é relacionada ao cálculo de capital de giro, porque nós entendemos também que o caixa da sua operação ele é necessário para que uma empresa ela seja saudável. Então, aqui nós vamos pegar automaticamente os valores, né, que você preencheu na aba anterior, mas nós vamos pedir apenas 4 informações, que é o custo do produto, o prazo médio de pagamento ao seu fornecedor. Ah, Lucas, eu pago o meu fornecedor parcelado, 30, 60, 90 dias. O que eu faço? Você faz a média ponderada desses prazos. O dias em estoque, ou seja, o tempo projetado que esse produto leva para ser vendido, e o tempo de repasse, o tempo de recebimento dessa venda. Então, se você vende, vamos dizer, em um marketplace que ele vai te repassar o valor dessa venda daqui a 10 dias, você vai colocar aqui 10 dias. Beleza? Dessa forma, nós vamos calcular o capital de giro unitário, o capital de giro total, nós vamos multiplicar o capital de giro unitário pela quantidade vendida que você preencheu na aba de controle de margens, por isso que é importante o preenchimento, e nós vamos avaliar se esse produto ele é gerador ou tomador de caixa. Eu vou falar sobre isso também mais à frente. E aí você vai repetir o processo para todos os produtos que você preencheu. Naturalmente, prioriza os seus produtos de curva A para você ter pelo menos uma visão estimada de como está a saúde do seu negócio. Beleza? Bom, fizemos todos os preenchimentos iniciais, a gente vai para a aba de análise de indicadores. Então, como você pode ver, os seus indicadores já estarão automaticamente aqui. Mas nós vamos pedir apenas algumas informaçõezinhas que eu já vou comentar sobre elas e que serão necessárias também para o diagnóstico financeiro. Mas logo de cara, nós temos o seu faturamento, que foi aquele cruzamento entre o preço praticado e a unidade vendida, né, de todos os produtos que você preencheu, a margem de tudo aquele produto que você preencheu também, os custos fixos que você preencheu originalmente, e aí nós vamos calcular o seu ponto de equilíbrio. Então, quanto mais exato você preencher a planilha, mais exatos os seus indicadores estarão também. Mas, como muito provavelmente para quem trabalha com uma volumetria de produtos muito alta, é um ponto de equilíbrio estimado, para você ter pelo menos uma noção de como está a saúde desse negócio. Então, nós pegamos o custo fixo e dividimos pela margem para poder te dar uma visão de ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto que essa empresa precisa de receita para que ela consiga pagar não só todos os custos variáveis, como também os custos fixos da operação. Ok? E uma vez feito esse cálculo, a gente abate do faturamento para encontrar o lucro líquido dessa empresa. Então, nesse caso, né, você pode reparar que essa empresa ela tem 45 mil de margem de contribuição para pagar 40 mil de custo fixo, naturalmente, um menos o outro dá o lucro líquido. Se eu tiver uma empresa de lucro real ou lucro presumido, eu vou preencher a minha alíquota de imposto de renda, ICSLL, né? E aí essa alíquota ela vai ser abatida do lucro operacional dessa empresa, o lucro antes do imposto de renda, né? Eu vou ter a lucratividade, a rentabilidade e a necessidade de capital de giro, indicadores que, quer dizer, o capital de giro eu preenchi na aba anterior, beleza? E aí, como nós fizemos o preenchimento anteriormente dos custos fixos dessa operação, nós também vamos fazer uma avaliação de percentual de marketing que você investe na empresa. Então, se você detalhou aqui
que a sua empresa gasta, vamos dizer, R$5.000 com propaganda, esses 5.000 eles vão aparecer aqui e nós vamos dar uma visão para você de percentual a nível de faturamento. Você pode entender, olha, esse percentual está baixo, esse percentual está alto, enfim, tomar uma decisão por conta própria com essa informação. Essas outras informações elas são relacionadas ao seu ponto de equilíbrio e capital de giro. Então, como nós entendemos o seu capital de giro e nós temos também o seu faturamento e ponto de equilíbrio, nós vamos fazer algumas projeções e análises. A primeira delas é entender a demanda de capital de giro para cada real faturado. Então, se você tem uma demanda se você tem um faturamento de 176 mil, mas você tem uma geração de caixa de 52 mil reais, essa empresa estaria configurada para um cenário de geração de caixa. Ou seja, para cada R$1 que essa empresa fatura, ela tende a gerar 30 centavos de lucro. Quer dizer, de caixa. E aí você pode se perguntar, olha, Lucro, mas o meu lucro médio não é 25%? Sim. Você tem 30% de geração de caixa, ou seja, o fluxo de entrada é muito maior do que o fluxo de saída em 30%. Beleza? Enquanto a sua margem de contribuição, ou seja, o resultado efetivo das suas vendas, é de 25%. Aqui nós temos também o capital de giro que você precisa, ou que você vai gerar ao atingir o ponto de equilíbrio. Então, é um capital de giro que você pode reparar que é menor do que foi calculado, né? Porque essa empresa ela já atingiu o ponto de equilíbrio. Ela precisava de 156 mil, mas ela fez 176 mil. E, por fim, o ponto de equilíbrio projetado para que a gente tenha o lucro desejado. E esse lucro desejado é uma informação que nós perguntamos a você logo no início, né, da planilha, dessa aba, que é quando nós perguntamos para você qual é o lucro que você deseja, seja no final do mês, no final do ano, enfim, no período que nós estamos olhando essa planilha. Então, para que essa empresa ela chegue no lucro líquido de 30 mil reais, ela precisa faturar e gerar uma receita, vamos dizer assim, de 273 mil reais. E também um outro ponto que eu esqueci de mencionar é que também para o cálculo da rentabilidade nós precisamos do patrimônio líquido. Se você não sabe o que essa informação é ou como chegar no patrimônio líquido, pergunte ao seu contador, ele vai te ajudar a encontrar essa resposta, né? Eu vou pular essa pergunta, já volto nela, mas somente com essas informações que nós preenchemos e que eu acabei de citar, nós fazemos algumas interpretações da sua empresa, para que você consiga ler esses números aqui e entender tudo isso que eu estou falando para você. Afinal, é muito complicado a gente comparar conhecimento de pessoa com pessoa, né? Então tem gente que está iniciando há pouco tempo no mercado, tem gente que já tem muito tempo, tem gente que tem muita facilidade com finanças, tem gente que tem dificuldade com finanças. Então a gente vai interpretar esses números para você. Primeiro, o ponto de equilíbrio que eu acabei de citar, né? Segundo, o ponto de equilíbrio projetado para o lucro, que eu também acabei de citar. O ticket médio, lembrem que eu falei do ticket médio lá atrás, então o ticket médio vai voltar aqui e a gente só vai encontrar esse valor quando nós pegarmos a estrutura de preços médios e quantidade média vendida. Para achar esse valor, então se você botar o seu faturamento lá na aba de controle de margens, esse dado ele vai ficar errado. O lucro médio por venda, obviamente. A gente vai fazer também uma breve análise da geração de caixa ou tomada de caixa. Então, como essa empresa ela tem uma geração de caixa, né, ela está configurada em um capital de giro positivo, a gente vai avaliar. Mas se ela tivesse negativo, a gente também vai avaliar de outra maneira, com uma outra ótica. E por fim, nós comparamos a rentabilidade dessa empresa com alguns veículos um pouco tradicionais, né, de investimento também. Beleza? Essa é a parte de análise de indicadores financeiros. E aí, como eu pulei, um dos campos que você precisa preencher é o objetivo da empresa. Ou seja, aonde você quer, o que você quer alcançar? É fechar no zero? É maximizar o lucro líquido? É aumentar o caixa? Crescer o faturamento? Qual é o objetivo da sua empresa? E assim, nós entendemos que existem vários outros objetivos. Mas esses daqui são basicamente os 4 principais, né? Eu tenho mais lucro, tenho mais caixa, tenho mais faturamento, ou não tenho nada, só estou chegando ali no cenário de equilíbrio. Nesse caso, eu vou fechar no zero, quero fechar no zero.
quero entender se a empresa paga a conta. E aí, feito isso, eu vou para a aba de diagnóstico, onde nós iremos avaliar essa empresa em 3 óticas: faturamento, lucro e caixa. Para o faturamento, nós vamos cruzar o objetivo com as métricas ligadas ao faturamento. Então, como essa empresa ela já atingiu o equilíbrio, ela não precisa vender mais. Ela já fechou no zero e está no cenário positivo. Para o cenário de lucro, cara, para quem quer fechar no zero, não quer ter lucro. Ou seja, um cenário de 0 a 0. Essa empresa está positiva, ela já saiu do zero. E para o cenário de caixa, a gente vai interpretar também. Nesse caso, é uma empresa geradora de caixa, então essa empresa provavelmente vai ter uma sensação de ter mais lucro do que deveria ter, do que realmente tem na realidade. Então, a gente só faz algumas observações para que essa empresa não tome alguma decisão errada no futuro e acabe inviabilizando o crescimento da mesma. Beleza? E aí você também pode fazer simulações. Então, olha, eu já fechei no zero, agora eu quero maximizar o lucro líquido. O que pode acontecer? Cara, a gente vai te dar aqui algumas informações. Você percebe que o diagnóstico ele muda conforme o objetivo. E se você também fazer previsões aqui com base nos seus indicadores, isso também vai mudar. Então, eu não vou repassar por cada uma das sugestões do diagnóstico novamente, né, para não alongar muito tempo do vídeo. Mas você também pode fazer os seus próprios testes. E o que eu recomendo é que antes de tomar uma decisão, você faça o uso dessa planilha, para você poder simular, olhar para frente e entender como é que esses indicadores eles vão ficar. Então, olha, eu estou pensando em, vamos dizer, eu quero faturar 1 milhão. Quero faturar 100 mil, vamos dizer assim. Com uma margem de 20%. Vou vender uma unidade só para poder facilitar aqui os cálculos, né, porque eu estou botando faturamento. Nesse caso aqui, eu vou ter uma estrutura de custos variáveis, né, de 75 mil, para chegar ali na margem de 25%, né? Quer dizer, o custo unitário, perdão. O custo unitário aqui vai ser 50 mil. Vou manter aqui, vou passar como eu vou ter um faturamento maior, eu vou ter uma condição de compra mais agressiva com o fornecedor. Isso vai reduzir meu prazo de pagamento a ele para 7 dias, né? E aí você repara que meu capital de giro mudou, mas quando eu estou fazendo uma avaliação de lucro e caixa, você repara que esse cenário é de tomada de caixa. Então, essa empresa que quer faturar 100 mil reais, ela vai ter uma tomada de caixa de 72 centavos para cada real faturado. Então, o que a planilha vai dizer para você é o seguinte: olha, toma muito cuidado, porque para você faturar 100 mil, você precisa provisionar 72 mil. Então, você tem esse dinheiro na sua conta para você conseguir aguentar o fôlego necessário. E aí você consegue também perceber algumas outras questões, né? Olha, não é a notícia que a gente gostaria de te dar, mas para que seja possível pensar em maximização de lucro, porque o objetivo que está aqui é esse aqui, você precisa garantir que no mínimo o seu ponto de equilíbrio seja alcançado. E essa empresa não está alcançando. Então, a gente está falando que, olha, você tem um prejuízo de 20 mil. Portanto, não faz sentido em pensar em maximização de lucros agora. Revisa sua estrutura de custos fixos e margens, ou até aumentar as vendas. E, por fim, obviamente, a análise do caixa, que, nesse caso aqui, seria uma análise de tomada de caixa, faltaria fôlego financeiro para essa empresa. Beleza? Então, assim, pessoal, essa é a planilha de análise e diagnóstico financeiro da Preço Certo. Nós criamos essa planilha com base no conhecimento que nós geramos em mais de 5 mil reuniões com clientes de diversos segmentos, portes, regiões do país, desafios financeiros, e é apenas uma pitada do que nós conhecemos e de todo o conhecimento que nós geramos em todos esses anos de mercado. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, né? Cara, vem bater um papo conosco. A gente tem um time de consultores para poder te ajudar a tomar decisões. Nós temos uma plataforma e uma metodologia para poder te orientar no meio de tudo isso. E, é claro, se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, se inscreva nesse canal. E uma última coisa, né, que eu acabei de esquecer de comentar aqui também, é que quando você compartilha esse vídeo e dá o like também nesse vídeo, ele ajuda a mais pessoas conhecer também o nosso trabalho, né? Então,
Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você faça bom uso dessa planilha também. E no mais, só tenho a citar aí um lema que nós sempre comentamos aqui na Preço Certo, né? É que faturamento é ego, lucro é ponto de vista e caixa é realidade. Até a próxima.